Gol do Guilherme, tem a participação do Rodriguinho, a conclusão dele, né? Entrando livre ali na pequena área. Mas muito daquilo que o Tite também... Muito bem treinada, né? Eu ia dizer exatamente isso, né, Roger? Aquilo que o Tite muito busca, né? Exatamente, ultrapassagem, o meia que se aproxima, que dá a opção à frente, que faz o cruzamento. Alternância de posições. O jogador que joga atrás do centroavante penetra... 3 jogadores dentro da área para fazer esse cabeceio. Então isso tudo é de um time bem treinado. Olha só como o meia aparece na infiltração correta, no espaço correto. O passe do lateral foi o Fagner que dá esse passe. Então sempre com jogadas que a gente enxerga que são bem treinadas, né? Que o time começa a evoluir, apesar das peças, como o Lofredo acabou de dizer, não são as mesmas, não tem o mesmo talento, dificilmente esse time de hoje do Corinthians vai tirar alguma jogada da cartola, né? Alguma jogada individual, alguma jogada em que ninguém espera que vai acontecer e o talento individual possa decidir, mas é um time que é muito bem treinado, que tem um padrão tático muito bem definido. E o Tite é mestre em fazer isso. Apesar do Corinthians não ter mostrado um grande futebol ainda em 2016, o time ele está em céu de brigadeiro, né? Porque, voo de cruzeiro. Voo de cruzeiro, aquele que não tem nenhuma turbulência por causa do ambiente, por causa da coerência que o Tite tem para escalar o time. Os jogadores contratados estão esperando o seu momento para terem oportunidades. Então, a coerência com o trabalho que ele já vem desenvolvendo há algum tempo no Corinthians torna um ambiente favorável para que ele possa, aos poucos, dar uma cara para esse time do Corinthians. Dá uma olhada nos números do Guilherme, até recolocar o Milton e o Led nessa conversa, o sinal está restabelecido lá, mas veja só, o Guilherme, uma finalização de 12. 100% de aproveitamento. Pronto, na finalização. Não precisa mais nada. Temos ali quantos? 38. 38. Obrigado, Rocha. 263 passes certos, 38 do Guilherme. Ele errou mais passes, né? 8 de um total de 42. Às vezes o tio não enxerga muito bem aqui de longe, mas um cara que enxergava muito aqui. Lédio Carmona, por exemplo, hein, Milton? Agora tá bom, agora tá bom. Voando. Tá enxergando tudo. O Lédio agora só usa óculos porque ele criou uma imagem, então ele precisa defender essa imagem. Ele está enxergando tudo sem óculos, sem nada, pode apagar a luz. Ainda não cheguei a esse ponto. Pode apagar a luz que ele enxerga tudo. Agora, eu só queria, corroborando o que disse o Roger, o que falou um pouquinho antes o André, é importante lembrar que nessa linha de 4, né, que seria a armação do Corinthians, os 4 meias ali, o único remanescente do ano passado, daquele meio campo que encantou, era o Elias. E o Elias está machucado nas últimas partidas, não jogou. Então essa linha de 4 responsável pela criação do time é totalmente nova em relação ao time que encantou e que foi campeão brasileiro no ano passado, né? São jogadores que estão começando a se conhecer, né, Lédio? Era impossível praticamente exigir desses caras o entrosamento, o conhecimento, aquela coisa que o Roger sabe bem, né? Porque de todos nós foi o único que jogou bola, aquela coisa de enfiar a bola sem nem olhar, porque ele sabe que o companheiro vai estar lá. Isso nesse time ainda não é possível fazer. Não, né? Não é possível fazer, é muito difícil e o Tite sabe disso. Por isso eu concordo com o Roger e concordo com o Lofredo também. Quem faz a diferença do Corinthians nesse início de temporada, para o Corinthians ter esses resultados, só 3 times da Série A não perderam ainda em 2016. Corinthians, Chapecoense e Botafogo. Porque o Tite tem um time na mão. Nesse início de ano ele é o craque do time. Ele sabe o que quer, ele sabe os jogadores que ele pediu, ele sabe quando lançá-los. E a gente até comentava durante a transmissão. A tendência é que domingo contra o Santos ele repita a escalação, porque ele sabe que o time precisa de repetição, de treinamento, de alcançar a compactação, o lado coletivo, que ele tanto quer. Então ele vai repetir provavelmente a escalação contra o Santos e vai de novo repeti-la contra o Cerro Porteño quarta-feira em Assunção, porque ele sabe que tem que afinar essa sintonia desses jogadores. Porque aparentemente, companheiros, ele definiu esse time no jogo do último sábado, quando ele enfrentou aqui mesmo na Arena o Oeste de Itápolis pelo Campeonato Paulista. Ele definiu esse time e aparentemente, não havendo contusões, problemas de cansaço aí, ele vai com esse time até essa maratona que tem. O Santos no domingo, o Cerro Porteño na quarta-feira lá, tem o Botafogo fora de casa no outro sábado e depois o Cerro de novo aqui, ou seja, pelo menos nessa sequência de 2, 3 semanas aí, a ideia dele certamente é formar esse time mais entrosado, esse time mais de conhecimento entre os jogadores, para entrar nas fases mais agudas com um time mais azeitado, né? Quando começar a fase importante do Paulista, quando começar o mata-mata da Libertadores, enfim. E esse time já tem 3 dos novos contratados como titular, o Guilherme, Giovanni Augusto e o André.
Exatamente. Até nesse sentido, não seria coerente a gente imaginar, então, que a primeira alteração hoje tenha sido feita só com 35 minutos, para exatamente dar um pouco mais de continuidade, um pouco mais de rodagem para esse 11 aí? Sim, mas aí entra uma outra questão que me chamou muita atenção, que já vinha chamando a atenção do Milton, me chamou a atenção hoje também. O time está cansando muito, né? Tem uma questão física. O time do Santa Fé hoje sobrava no segundo tempo inteiro, fez muito bem, time encorpado, marcando a saída de bola até o fim do jogo do Corinthians. O Corinthians é muito cansado, muito debilitado fisicamente. Essa é uma outra questão que a comissão técnica vai ter que se debruçar para resolver. E uma coisa que eu acho interessante até da gente verificar depois é com relação às dificuldades que o Corinthians está enfrentado esse ano quando os times marcam a saída de bola, né? Quando marcam em cima, como se fala hoje em dia, aquela marcação alta. É o termo da moda, marcação alta e tal. O Corinthians sofreu contra a Ferroviária lá na Araraquara com esse tipo de jogo. Até contra o Oeste, aqui no último sábado, ele sofreu com isso. Contra o Cobressal, lá no Chile, no primeiro jogo da Libertadores, foi assim. Hoje o Corinthians, quando o Santa Fé subiu a marcação, teve dificuldades. Por isso, os primeiros 10 minutos do segundo tempo, quase não conseguiu sair da defesa, porque o time foi marcar lá em cima. Eu acho que aí você mistura um pouco a falta do lado coletivo, que não está ajustado, não está afinado ainda, e a questão física. Isso aí tá muito claro. Que o discurso do Tite era esse: marcar alto, fazer a marcação, pressão em cima do Santa Fé. E quem fez isso foi o time colombiano.